Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Romanos 5:5. Nós temos que entender um pouquinho sobre o Espírito Santo para que nós possamos crescer em Deus, para que nós possamos ser parecidos com Jesus. O Espírito Santo de Deus tem dois papéis importantíssimos. A Bíblia nos ensina lá em João 16, no versículo 8 em diante, que Ele é quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. E a Bíblia nos ensina ali naquele versículo que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós já temos o Espírito Santo conosco. Essa era uma promessa de Jesus que se cumpriu através do Espírito Santo sendo derramado sobre nós. É por isso que antes de nos tornarmos cristãos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender. Precisamos renunciar ao pecado. Isso, renunciar. O Espírito Santo nos faz então sentir desconfortáveis. Ele vai fazer com que a nossa consciência seja tocada pelo Evangelho e nós possamos entender aquilo que nós fazemos. Ele nos faz perceber e admitir então que para nós mesmos e para Deus nós somos pecadores. Assim, ele vai nos dar força e poder para continuar seguindo a Cristo e deixar o mal, deixar o pecado. O segundo papel do Espírito Santo, então, além desse de convencer o homem do pecado, é também ser o nosso guia, o guia para a verdade. Isso mesmo, ele será o nosso professor. Ele nos ajuda, ele nos conduz, ele nos instrui e aí ele nos consola nos tempos de angústia e de sofrimento. Isso mesmo que você entendeu. O Espírito Santo, quando ele toma conta das nossas vidas, ele também se propõe a nos consolar em qualquer situação, pois ele é o nosso guia. É por essa razão, então, que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Você pode ler isso lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, e você vai ver que o homem que não é regenerado, ele não pode ter o Espírito Santo, porque ele não consegue se arrepender, e aí seus pecados não podem ser perdoados se ele não se arrepende. Deus perdoa qualquer pecado. E o Espírito Santo nos lidera a toda a verdade. Se você fizer isso, você vai começar a compreender cada vez mais as Escrituras Sagradas. Quem não tem o Espírito Santo é como se ele pegasse a Bíblia e lesse o livro e fosse uma outra língua que ele estaria ali aprendendo ou tentando entender. Seria muito difícil entender tudo ou quase impossível. É como você lesse a Bíblia em vez de português em japonês, sendo que você nem tem contato com o japonês. No momento em que eu tive um encontro com Jesus Cristo, com o meu Salvador e Senhor, o Espírito Santo começou a residir em meu coração. E isso não aconteceu só comigo, mas também acontece com todo aquele que se rende aos pés do Senhor Jesus e quer ser parecido com ele. O grande autor Tozer dizia: apesar de que cada cristão tem o Espírito Santo não tem cada cristão, porque existem muitos cristãos que só são cristãos no nome, mas não conhecem a Jesus, não têm experiência com Jesus fora dessa religião ou da religiosidade ritualística. Jesus quer que você tenha experiência com Ele e o Espírito Santo vai proporcionar isso. O Espírito Santo, então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e o Espírito Santo quer ser também o nosso guia. Quando nós deixamos Ele conduzir as nossas vidas, tudo fica muito mais claro. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças eu te dou pela presença do Espírito Santo em minha vida e em meu coração. Muito obrigado e que em nome de Jesus o Senhor me ajude a passar essa mensagem à frente e fazer com que mais pessoas conheçam o Teu Espírito. E aqueles que estão ouvindo agora, que possam receber agora o Espírito Santo em suas vidas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.